Hoje nós vamos falar sobre o licenciamento de Bouncer, Primeiras Histórias, quadrinho de faroeste de Alejandro Jodorowsky e François Bouc. Mas antes da gente falar sobre o licenciamento de Bouncer, eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre como funciona o licenciamento, como um licenciamento de uma obra estrangeira é feito. Assim como as demais editoras, eu estou sempre fazendo prospecção de quadrinho, estou sempre em busca de um próximo quadrinho para entrar no catálogo da QS. Sempre acompanhando os lançamentos no exterior, analisando quadrinhos que já foram publicados há um pouco mais tempo, ainda não foram publicados aqui no Brasil. Enfim, é o que a gente chama no mercado de prospecção. A partir do momento que nós temos interesse em uma determinada obra, a gente entra em contato com o licenciante, quer dizer, a gente entra em contato com aquela editora que publicou a obra no exterior. Normalmente a gente entra em contato com a editora, em alguns casos, os autores são representados por agentes literários. É o caso, por exemplo, do Ed Brubaker. A Cass Comics vai publicar um quadrinho do Ed Brubaker, um quadrinho premiado, que ganhou o prêmio Eisner. O quadrinho se chama Friday. E o quadrinho foi publicado originalmente pela Image Comics. Mas nesse caso, não é com a Image Comics que a gente fala com a agente literária que representa o Ed Brubaker. Enfim, de qualquer forma, é mais ou menos isso. A gente escolhe um quadrinho, porque a gente encontra um quadrinho que interessa para a editora e entra em contato com o representante do autor, que na maioria dos casos é a editora ou pode ser um agente literário. A QS Comics já tem contato com várias editoras internacionais, inclusive com várias delas nós já temos contratos. E algumas, embora nós não tenhamos contrato assinado ainda, não tenhamos licenciado nenhuma obra dessas editoras, nós temos contato. Por exemplo, é o caso da Glenar. A QS nunca publicou nada da Glenar, mas nós temos contato com eles. É o caso da Boom Studios, da IDW. São editoras com as quais nós já temos contato, embora ainda não tenhamos publicado nada. Bouncer Primeiras Histórias é um quadrinho que compila os volumes 1 a 7, foi publicado originalmente pela Humanoid e, claro, inclusive agora está em pré-venda. E é um quadrinho que, ao fazer essa pesquisa, essa prospecção, quando eu vi esse quadrinho do Jodorowsky, o Faroeste, do Jodorowsky, ilustrado por François Bouc, eu pensei, pô, isso aqui é um excelente quadrinho para ter no catálogo. E por isso eu entrei em contato com a Humanoid. Nós da QS Comics nunca tínhamos entrado em contato com a Humanoids ainda. Então eu fiquei até surpreso quando fui informado que o quadrinho estava disponível para o mercado brasileiro. Porque, do meu modo de pensar, eu imaginei que um quadrinho faroeste, Alejandro Jodorowsky, François Bouc, eu achei que as editoras brasileiras estariam, né, entre aspas, se matando para conseguir aquele quadrinho. Então foi uma surpresa quando fui informado que não só que ele estava disponível, como que nenhuma editora tinha entrado em contato com a Humanoids ainda, interessada naquele quadrinho. E olha que a gente está falando de um quadrinho cujo último volume, o volume 7, foi publicado em 2009. Quer dizer, nenhuma editora brasileira negociou esses direitos com a Humanoid. Apenas a Cass Comics. A negociação levou cerca de 3 semanas, tá? E o contrato foi assinado no dia 30 de agosto. Eu queria até ressaltar que o anúncio feito com exclusividade pelo pessoal do Fora do Plástico, anunciando que a Comic Zone publicaria o Bouncer to Hell and Back, que é o volume 8 e 9, pelos volumes 8 e 9 de Bouncer. Esse anúncio, feito pelo pessoal do Fora do Plástico, foi feito no dia 29 de agosto. Eu assinei o contrato no dia 30. Então, quer dizer, é evidente que a assinatura de um contrato envolvendo direitos autorais de uma obra internacional como o Bouncer, Jodorowsky e tal, envolvendo a Humanoid, não é feito de um dia para o outro. Então, quer dizer, durante toda a minha negociação com a Humanoid, eu nem imaginei que tinha uma outra editora publicando a segunda parte, né, da história do Bouncer, né? Então, e interessante que eu só descobri, eu não sabia que a pessoal do Fora do Plástico tinha feito aquele anúncio dia 29 de agosto. Só fui saber bem mais para frente. Agora, voltando um pouco sobre como é feito o licenciamento, o que acontece? Depois que a gente assina o contrato com uma editora, eles têm que mandar para a gente um documento que é chamado de invoice, que poderia traduzir como fatura. Por quê? Claro, você acabou de assinar um contrato, você tem que realizar um pagamento para o licenciante e, né, através de uma instituição financeira brasileira, você entra em contato com um banco brasileiro, informa que precisa fazer uma transferência internacional, mas esse banco só vai realizar essa transferência se tiver uma fatura, se tiver essa invoice.
Então, o licenciante, né, a editora estrangeira, tem que mandar para a gente a invoice, para a gente apresentar esse documento para o banco e poder fazer a transferência. Até essa invoice ficar pronta, às vezes leva 2, 3 semanas. Uma coisa é assinar o contrato, que já leva um tempinho, né? Porque, embora o contrato tenha sido assinado dia 30 de agosto, o acordo feito entre EQS Comics e Humanoid foi feito, né, alguns dias antes, acho que uma semana antes. Mas até o contrato ficar pronto leva um tempinho. A invoice é a mesma coisa. A gente assina o contrato, assinou o contrato no dia 30 de agosto, mas até a invoice ser enviada, que, né, deve ser feita pelo departamento financeiro do licenciante, leva 1, 2 semanas, por aí. E quando a invoice é enviada, normalmente ela tem um prazo de 30 dias para pagamento. Eu já vi até, esse é o padrão que eu sempre vejo é 30 dias. Apenas com um licenciante que eu vi uma invoice com prazo de 60 dias. Então, foi até interessante como eu descobri que uma editora brasileira havia licenciado essa segunda parte de Bounce, né? o Bounce volumes 8 e 9, que é o To Hell and Back. Não foi no perfil do Fórum do Plástico e não foi um vídeo no canal do Comic Zone. Eu soube que uma editora brasileira havia licenciado o Bounce quando recebi da editora Glenar o novo catálogo deles. Né? Porque toda vez que essas editoras fazem um novo catálogo, um catálogo atualizado, eles mandam para as editoras brasileiras, mandam para mim. Eu adoro ver esses catálogos, porque eu consigo, né? Porque ali está mostrando não só o que essas licenciantes já publicaram, mas também aquilo que eles vão publicar nos próximos meses ou no próximo ano. Então, enquanto eu estava analisando, dando uma olhada nesse novo catálogo da Glenar, eu vi que, no caso de Bouncer, já constava ali que ele havia sido licenciado por uma editora brasileira. Esses catálogos sempre vêm com a informação sobre se as obras já foram licenciadas para o mercado espanhol, português, né, alemão, enfim, para aquela pessoa que está recebendo o catálogo saber que aquele livro, aquele quadrinho, está sendo, né, procurado, está sendo negociado com outros mercados, com outros países. Então, para mim, foi uma surpresa quando eu vi no catálogo da Glenar a informação de que uma editora brasileira havia, que aquele quadrinho, Bouncer, o Herrenbeck, havia sido licenciado para o mercado brasileiro. No catálogo da Glenar não tem informação de que editora seria essa. Então, ali eu não sabia quem tinha negociado o To Herrenbeck. Só sabia que alguém tinha negociado aqui no Brasil. E foi uma surpresa, que eu não esperava que alguém fosse licenciar a segunda parte de uma obra. Né? Porque a Glenar tem os volumes 8 em diante. E a Humanoid tem o volume 1 a 7, que eu já havia licenciado. Né? Então para mim foi uma surpresa. Eu só descobri que essa editora era a Comic Zone quando eu vi um vídeo no perfil, né, no canal do YouTube da Comic Zone. E aí, quando eu vi esse vídeo da Comic Zone anunciando To Hell and Back, e mais do que isso, o Thiago Ferreira, num vídeo publicado em 4 de outubro, mencionava que, se não me engano, as palavras dele foram: se tudo der certo, ele estava segurando 7 volumes da Humanoid, né, que está sendo publicado agora pela QS. Se não me engano, ele falava: se tudo der certo, isso aqui vai ser publicado pela editora também. E eu fiquei confuso quando vi aquilo, porque o que eu imaginei? Quando eu vi aquilo, eu imaginei: cara, a Humanoid não contou para ele? Entendeu? Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu fiquei até chateado, porque a impressão que eu tive é o seguinte: olha, eu já assinei contrato com a Humanoid, como eu falei, aquela invoice tem 30 dias para pagamento, lembra? Então, quando eu assisti esse vídeo do Thiago Ferreira, da Comic Zone, ela não tinha pago, porque estava no prazo, nada demais. Então, a impressão que eu tive é assim: cara, o Manoel está colocando a Comic Zone meio que de molho e deve estar achando que eu vou pagar. Entendeu? Eu fiquei até chateado, assim, cara, o que está acontecendo? O Manoel não falou para ele que a gente já assinou o contrato? Entendeu? Então, eu não entendi. Eu achei isso. Cara. Eu achei que o Manoel estava tipo, deixando a Comic Zone de molho. Entendeu? Eu estava achando, sei lá, que eu não ia pagar, não sei o que estava acontecendo. O que acontece, gente? Quando eu entro em contato com nós, editores, brasileiros editores, entramos em contato com editores estrangeiros, né, para saber se uma determinada obra está disponível, é super normal, né, você entrar em contato: ó, quer que como estou interessado na obra X. E a pessoa responder: não, essa obra não está mais disponível, já foi licenciada. Coisa normal.
Acontece direto, entendeu? De eu entrar em contato com um licenciante interessado numa obra e eu ser informado que aquela obra já foi licenciada. Né? Ninguém nunca informa, eu também não pergunto que editora foi, até porque uma hora a gente vai saber, né? Mas entendeu? É coisa normal. Então, quem informa para a editora brasileira que aquela obra não está mais disponível, já foi licenciada, é o próprio licenciante. Quando eu vi aquela informação que ele estava, que ele, né, se tudo der certo, ele ia publicar também, cara, eu não entendi, porque eu imaginei, pô, a Manoel não falou para ele. E é claro que eu não vou me meter nisso, entendeu? Eu não vou entrar em contato com a Manoel, pô, vocês não falaram para o Thiago Ferreira, o que está acontecendo? Entendeu? Fiquei quieto, não vou me meter nisso. E acabou sendo uma surpresa muito grande. O que aconteceu, né, gente? Quando chegou no final do ano, né? Então, só para deixar claro, quando eu licenciei Bouncer, Primeiras Histórias com Nós, eu nem imaginava que tinha uma editora pensando em publicar a segunda parte, sem ter a primeira. Entendeu? Isso nem passou pela minha cabeça que fosse acontecer. Pô, aconteceu, cara. Gente, eu não tô nem aí. Entendeu? É claro que eu, se tivesse disponível, minha intenção seria publicar, mas sem brincadeira, nem esquentei que pensa, tranquilo. Até porque originalmente foi isso que aconteceu, gente. A Humanoide, né, Jodorowsky e François Buch publicaram os 7 primeiros volumes na Humanoide. Depois, não sei o que aconteceu, que migraram para a Glenar e publicaram ali na Glenar 8 em diante. Então, quem negocia o licenciamento do volume 1 a 7 é o Humanoide, ele negocia os volumes 8 em diante e a Glenar. E uma não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Então, enfim, aconteceu. E com relação ao anúncio, que causou muito burburinho também, foi o anúncio, né, o anúncio de Bouncer, junto com a pré-venda de Schulrenberg. Todo mundo lembra que início de dezembro acontece a CCXP. E na CCXP todas as editoras fazem anúncios. Né, aquele burburinho todo, anunciando um monte de coisa. Eu não quis anunciar nada, né, durante a CCXP, porque eu não estava presente, né, e eu ia estar concorrendo com aquele monte de anúncios das outras editoras. Então, eu não falei nada. E na semana seguinte, o que acontece? Na semana seguinte à CCXP, toda a gibisfera, né, os influenciadores, estão repercutindo ainda os anúncios feitos durante a CCXP. Então, a semana seguinte também não era, para mim, o ideal para fazer algum tipo de anúncio, né, para anunciar a Bouncer. Se não me engano, nessa semana seguinte à CCXP, ou não sei se foi na semana posterior, eu publiquei no Instagram da Cast Comics, quem segue o Instagram sabe disso, um post dizendo mais ou menos assim, em 2024, só gigantes na QS, fazendo uma brincadeira. E exatamente uma semana depois, eu anunciei Bouncer. E eu anunciei Bouncer uma semana após esse post, e na manhã daquele dia, se não me engano, foi dia 14 de dezembro. Na manhã, o post foi ao ar por volta de 9 ou 10 horas da manhã. O que muita gente não percebeu é que a pré-venda da Comic Zone só começou depois, só foi anunciada depois. No Instagram, foi anunciada cerca de 1 hora depois. O vídeo anunciando a pré-venda de Bounce to Rhinebeck foi ao ar apenas de tarde. Entendeu? Então, quando eu publiquei o post anunciando que a QS publicaria Bouncer no ano de 2024, a pré-venda da Comic Zone não tinha começado ainda. E muitos de vocês devem ter visto que uma grande parte dos influenciadores, jornalistas da Gibisfera foram meio convocados, né, pela Comic Zone. Todos eles falaram, né, Fora do Plástico, Vinícius dos Quadrinhos, Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos. Né, todos eles deixaram bem claro que estavam fazendo ali um jabá, né, para a Comic Zone, né, meio que para deixar claro para os leitores que o Rhinebeck pode ser, sim, lido sem necessidade de você ter lido Bouncer Primeiras Histórias, enfim. E é verdade, você lê Tio Rhinebeck e é uma história fechada, você consegue entender, né, começo, meio e fim. Embora seja importante mencionar que a leitura falta alguma coisa ali, né? Só para você ter uma ideia, né, acho que essa altura todo mundo sabe que Bouncer é um personagem que não tem um dos braços. Como ele perdeu o braço? Essa história é contada em Bouncer Primeiras Histórias. Em Tio Rhinebeck nós temos uma personagem que é assassinada. Isso aqui não é um spoiler, até porque as próprias páginas de prévia que estão disponíveis na Amazon, por exemplo, já mostram que acontece isso. Quem é ela? Qual é a relação dela com Balsa? Quem lê apenas Tio Rhinebeck não sabe. Mas, eu não vou dar spoiler aqui, mas ela tem uma ligação muito forte com Balsa.
essa ligação, essa história é contada em Bouncer Primeiras Histórias. Enfim, óbvio, Tio Ryan então, realmente dá para ser lido, mas para você conhecer as origens do personagem, a história dele, não adianta, né, gente? Tem que ler Bouncer Primeiras Histórias. Bem, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não sei, né? Algumas pessoas disseram que mencionaram, não sei se essa informação veio da editora, me parece até que não, mas eu vi alguns influenciadores mencionando que, que a Comic Zone teria uma ligação mais forte, teria uma proximidade com a Grenar, por isso pegou o Reinbeck. Gente, sinceramente, isso para mim não faz muito sentido. Sabe por quê? É só ver o que aconteceu comigo. Eu, pelo menos para mim, que está aqui desse lado do mercado, essa afirmação tem o menor sentido. Gente, isso aqui é business. Não tem nada a ver, não tem essa história de ter proximidade, ser colega, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu, por exemplo, nunca tinha entrado em contato com o Humanoides, tá? Nunca encontrei o pessoal da Humanoides, os representantes, e em 3 semanas, a partir do primeiro contato, né, eu tinha um contrato assinado com a Humanoides, um quadrinho de Jodorowsky, entendeu? Então, para mim não faz sentido. Claro que eu acho que a situação da Glenar é um pouco, digamos assim, desconfortável, porque é a segunda parte de uma obra. Né? Porque o normal, né, o que a gente espera, é as pessoas procurarem primeiro a primeira parte e, na sequência, procurar o restante da obra. Né? Isso, para pensar, põe a Glenar numa certa desvantagem. Né? Porque, a princípio, a Glenar só vai licenciar depois que alguém licenciar os quadrinhos da Humanoide. E a Humanoide, eu vou dizer, eles sabem o valor desse quadrinho. Ou seja, em resumo, licenciar Bounce Primeiras Histórias é e foi bem caro. Então, enfim, não sei o que leva o pessoal a publicar a segunda parte de uma obra, mas cada um sabe o que está fazendo. Sobre esses influenciadores, jornalistas que foram convocados às pressas pela Comic Zone para convencer os leitores que eles poderiam ler Tio Hellenbeck sem prejuízo de não terem lido os volumes anteriores, eu gostaria de destacar o seguinte, né, vários influenciadores, né, foram em seus canais para dizer que você poderia ler Cynthia Reinbeck, não precisava ler os outros volumes e tal. Mas é interessante notar como na semana seguinte, quando após a Humanoide publicar aquela nota oficial, gente, eu nunca vi isso acontecer no mercado brasileiro, eu nunca vi haver essa necessidade, né? A Humanoide emitiu uma nota oficial para esclarecer que nenhuma editora brasileira, nenhuma, tinha negociado com a Humanoide os direitos de Bouncer Primeiras Histórias. Ninguém. Quer dizer, um quadrinho que tinha terminado, cujo último volume foi publicado em 2009. E nenhuma. Cara, a gente está falando de um quadrinho do Jodorowsky. Para mim, o Jodorowsky é hoje o autor mais badalado no Brasil. Entendeu? Convenhamos, desde a publicação do Incauto, do Pipoca e Nanquim, acho que é um autor super badalado no mercado brasileiro. E então essa obra está lá disponível desde 2009 e não ocorreu a nenhuma editora brasileira negociar isso. Só a QS Comics, entendeu? A nota da Humanoide deixa claro isso. Só a QS Comics negociou os direitos de Bounce Primeiras Histórias. Nenhuma outra. Então, me causa até uma certa estranheza você ver no mercado algumas editoras, parece que com tanta certeza de que licenciariam esse quadrinho. Então, eu gostaria até de aproveitar e agradecer o Vinícius do Dois Quadrinhos, foi o único perfil, o único influenciador que repercutiu a nota da Humanoide. Né? Os outros ninguém falou nada. O Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos, não falou. O pessoal do Fora do Plástico faz um trabalho excelente, eu adoro o trabalho de todos eles, mas assim, então isso aqui é uma crítica pontual, tá, gente? Eu não estou atacando, fazendo um ataque pessoal a ninguém. Tá? É uma questão que, assim, que se eu não falar, ninguém ia falar. Então, me vejo na obrigação de falar, de comentar isso. Entendeu? Eu realmente acompanho o trabalho deles há muito tempo e curto o trabalho deles. Mas o fato é, Fora do Plástico, Alessandro do Ministério dos Quadrinhos, mencionaram, noticiaram a pré-venda do Bouncer, o fato de que a Cast Comics tinha anunciado no mesmo dia e tal, mas não falaram nada, esses perfis não falaram nada sobre a nota da Humanoide. Né? O Vinícius dos Quadrinhos falou, embora eu tenha que mencionar aqui, ele mostrou a nota, falou que se tratava e não comentou mais nada.
né? Embora ele apenas emitiu um wow, né? E eu acho que esse assunto, uma nota oficial de um licenciante, coisa que eu nunca vi, né? Que deixa claro que nenhuma outra editora brasileira entrou em contato, estava negociando com a nós, né? Eu acho que esclarece muito a situação daquela pseudo-treta, né? Que não foi treta nenhuma, não foi fura-olho nenhum, entendeu? Mas fazem um carnaval, né? Ó, faz o seguinte, deixa o seu like, segue a gente e deixa aí nos comentários o que você achou disso tudo. A gente quer saber, não só a Cast Comics, mas acredite, o mercado quer saber a sua opinião.